A paz, amados, vamos estar dando início a mais um momento que Deus já estará falando conosco nessa noite e vamos estar nesse momento orando para darmos início à palavra. Senhor, nesse momento nós te entregamos, Deus, todo o nosso louvor, adoração a Ti e lhe pedimos nesse momento, Deus, fale conosco o que o Senhor desejar, Deus. Que nosso coração esteja como terra preparada, porque a Tua palavra venha ser plantada nos nossos corações, Deus, e venha frutificar, porque nós temos que receber e transmitir isso, tá? Através da nossa vida, através, seja de palavras, Deus, seja de, oh Deus, evangelizando, Deus, que essa palavra nessa noite venha falar conosco, Deus, venha impactar-nos. Te louvamos, te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amado, eu gosto muito de estar sempre, vocês irmãos, sempre que eu trago a palavra, eu gosto de trazer algumas curiosidades, não é curiosidade, algumas coisas que não são normalmente assim muito faladas, né? Para ver se eu boto cativo os irmãos a estar se aprofundando mais na palavra, porque tão pouco tempo que nós temos ali na escola bíblica, na palavra, essas quinta-feiras, tão pouco, e ali é só uma introdução do que nós podemos aprender estudando a palavra de Deus. E eu sempre trago isso nessa expectativa, que se traz um desejo de nós nos aprofundarmos cada dia mais e mais na palavra de Deus. Hoje eu vou trazer um outro fato, que isso é só estudando, tá, amados? Que tem uma curiosidade que em Israel existem dois calendários, tá? Um é civil e o outro é religioso. O civil ele começa dia 7 de setembro. Eles começam a contar a partir de 7 de setembro. E o religioso a partir de abril. Quando nós lemos Gênesis, e você for ler Gênesis, vê uma data lá eles estão usando o calendário civil, eles estão baseados no nascimento do homem, eles estão baseados desde lá de Adão. E quando nós já vamos lá para Êxodo, que nós estudamos, vamos ver lá, falando do sétimo mês, ele corresponde ao primeiro mês do calendário civil. Eu sei que é meio complicado, assim, de entender rapidamente, mas eles falam do calendário, em Êxodo eles falam do calendário religioso, porque eles começam a contar através da saída do Egito. Então o civil eles contam desde Adão e o religioso eles começam a contar a partir da saída do Egito. Para facilitar um pouco o entendimento, quando nós nascemos, eu vi isso um exemplo que eu estou falando e acho que isso é o mais fácil de entender. Quando nós nascemos, nós temos o nascimento civil, que ela tem na sua certidão de nascimento. Esse seria o calendário civil. E quando nós nos convertemos a Cristo, nós nascemos novamente. E isso seria uma nova data, isso seria o nosso calendário religioso. É só para os irmãos terem uma noção rápida, eu vou passar sempre que eu puder, estar colocando assim, algumas coisas, para estar salientando essa vontade de estarmos aprofundando na palavra de Deus. Amém, querido? A palavra que Deus tem para nós hoje, ela fala: lute uma batalha, a batalha é determinada por Deus. O que acontece, amados? Nós vivemos num tempo bem de muita luta, em que várias situações estão acontecendo ao mesmo tempo. E nós, por intuito nosso, é de nossa natureza querer resolver tudo ao mesmo tempo. Só que temos vários exemplos na palavra de Deus que nós temos que lutar uma luta de cada vez.
nós temos que lutar a batalha determinada por Deus no tempo certo, porque Ele vai estar nos preparando para todas elas. E é assim, cada vez que você for vencendo as batalhas, como diz no meio do militarismo, você vai pegando casca, você vai pegando conhecimento. Você pega um soldado que acabou de jantar e pega um cara que já tem anos, já foi para várias guerras, você vê que o outro é melhor do que ele em termos humanos? Não, mas ele passou por algumas coisas, ele tem mais experiência. E é assim que nós temos que enfrentar a nossa luta, uma por uma, no tempo certo em que Deus determinar. E em alguns momentos não vão precisar nem guerrear. Eu já cheguei a falar uma vez sobre isso. Nós podemos abrir nossa palavra, vamos lá em 1 Samuel, capítulo 17, do versículos 1 a 4, diz assim. 1 Samuel, capítulo 17, de 1 a 4. E os filisteus ajuntaram os seus exércitos para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e assentaram acampamento entre Azeca e Socó, no termo de Damim. E também Saul e os homens de Israel se ajuntaram e assentaram acampamento no vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam sobre o monte, no outro lado, e Israel estava sobre o outro monte do outro lado, e entre eles estava o vale. E saiu então um homem guerreiro do acampamento dos filisteus, que ficou entre os dois acampamentos, o qual se chamava Golias de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Isso bate mais ou menos aí, amado, 2,75 m, 2,80 m, mais ou menos isso aí, tá? E traziam, aí vamos já para o versículo 8 e 9. Vamos pular aí. Olha lá, e parou e gritou aos esquadrões de Israel e lhe disse: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu o filisteu e vós o servo de Saul? Escolhei por dentre vós o homem que venha contra mim. Se ele puder lutar comigo e me vencer, nós seremos seus servos. E se eu puder mais que ele e o vencer, vós sereis nosso servo e nos servireis. Vamos pular lá para o 23. Amados, eu estou pulando assim, mas é uma história, né? Os irmãos podem ler todo esse texto com calma, mas eu vou só para não alongar aqui, que tem que ser uma palavra rápida. Vamos lá, 23 a 26 agora, versículos. Estando Davi, falando ainda com eles, seus irmãos, eis que aquele homem que ficava no meio dos dois acampamentos, aqui era Davi, tá, que estava falando, acampamento que se chamava Golias, o filisteu de Gate, saiu dos esquadrões do filisteu e falou as mesmas palavras, e Davi as ouviu. E todos os homens de Israel que viam aquele homem fugiu de sua presença e tinham grande temor. E cada um dos homens de Israel dizia: não vistes aquele homem que saiu? Ele se adianta para provocar a Israel. Aqui o venceu o rei, lhe enriquecerá, com grande riqueza lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai Israel. Então falou Davi aos que junto a eles estavam, dizendo: o que fará o homem que vencer a esse filisteu e tirar o opróbrio de Israel? Por quem é esse filisteu incircunciso? Porque quem é esse filisteu incircunciso para que provoque os exércitos do Deus vivo? Vamos pular lá para o versículo 37. 37 ou 40 agora. E acrescentou Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele também livrará da mão deste filisteu. E disse Saul a Davi: vai, e que o Senhor seja contigo. E saiu, vestiu a Davi de suas roupas, e pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze, e lhe armou com couraça.
Exigiu Davi a sua espada sobre as suas vestes, e experimentou andar, porque nunca havia usado. E disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, porque eu nunca pratiquei. E logo Davi jogou Davi de sobre si aquelas coisas. Tomou seu cajado em sua mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor e no surrão que trazia, e com a sua funda em sua mão se aproximou do filisteu. Vamos parar por aqui. Amados, aqui nós podemos ver no versículo 40, deixa eu ver. Versículo 37 diz: e acrescentou Davi o Senhor, que se livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele também me levará da mão desse filisteu. Amado, como eu falei no início, lute cada luta ao seu tempo. Davi ele não chegou ali nessa luta para lutar com Davi, com Golias. Simplesmente, olha, tinham vários homens de guerra, homens que Davi nunca tinha guerreado contra outros homens, ele era cuidador de ovelha. Mas isso não quer dizer que a luta dele era inferior a daqueles homens. Ele enfrentou fera, Deus foi preparando a cada momento Davi para a luta que viria. Então ele já chegou ali preparado, ele não simplesmente falou: hoje eu vou e vou enfrentar de qualquer jeito. Então, amados, cada luta que vem, nós temos que estar preparando, Deus nos preparando para algo que ainda virá. Como isso é muito batido, mas realmente é isso. Por quê? E que esse porquê vinha transformar-nos, criar capacidades para enfrentar lutas que ainda virão. Mas cada luta ao seu tempo. Outra coisa, ali, nesse texto, nós podemos ver Davi. Ele abaixa e pega os 5 pedras. Amados, Davi ele não entrou ali, ele pegou 5 pedras porque ele achou que ele ia errar. Porque quando ele foi enfrentar Golias, ele não foi enfrentar Golias com suas forças. Ele fala: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então não era ele que iria lutar, ele sabia que era Deus, que Deus já tinha entregue aquele gigante na mão dele. E quando ele pega 5 pedras, é porque ele não foi para enfrentar um gigante, ele foi para enfrentar 5 gigantes. Nós olhamos aí, vou citar texto, tá? Eu não vou ler, porque os irmãos podem, eu vou até citar aqui, os irmãos podem pesquisar depois e ler lá. Golias, ele era de uma família de gigantes, ele tinha 5 irmãos. Ele era ele mais 4 irmãos. Eram Golias, Benob, Saf, Lami e um homem de alta estatura. Todos eles eram gigantes, filhos de Rafa, em Gate. Os textos vocês podem olhar lá em 1 Crônicas 28, fala sobre isso. 1 Samuel 17, 23. Isso eu vou falar sobre todos eles, tá? 2 Samuel 21, 16. 1 Crônicas 20, versículo 4, 1 Crônica 5, esse até o último tem uma curiosidade, vocês vão ver lá, ele fala que ele tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Amados, cada um deles lá, eles veem por que acontece, amados. Eles eram divididos, eles eram representados por confederações. Cada gigante ele era líder e representava uma confederação. Quando Davi chega ali, ele sabia que ele ia ter que enfrentar as 5. Então por isso que ele pegou 5. Ele já vinha preparado, porque ele tinha certeza. Devido ao preparo que ele tinha, uma pedra bastava para ele. Porque não era a pedra, o poder não estava na pedra, o poder não estava nele. O poder estava em nome de quem ele estava enfrentando aquilo.
Vocês podem ir lá, um representava a confederação de Ecom, Ascalão, Ascadote, Gate e Gaza. Esses sempre são as confederações filisteias que juntam. Isso tudo, vocês estudando, vocês vão ver que tudo era dividido. Por exemplo. E esses, quando Davi chega ali, ele está pronto para matar os 5. Quando ele mata Golias, os outros 4 se retiram. Davi, ele, naquele momento, ele não precisou guerrear contra aqueles homens. Esses 4 gigantes restantes, eles foram mortos, mas lá na frente por pessoas treinadas por Davi. Davi, como eu falei, estava pronto para matar os 5. Quando ele vai enfrentar Golias, que eu falei, ele não pega 5 pedras à toa, ele não achou que iria errar, e por isso ele levou as 5. Não, ele tinha tanta fé em Deus, que ele saía, ele não tinha dúvida no seu coração. Ele não aceitava que aquilo ele ia sair derrotado, que aquilo teria dúvida ainda de poder algo dar errado e ele ser morto. Não, ele foi na certeza e confiando não nele, como eu já falei, mas em Cristo. Ele era vitorioso antes de entrar na guerra, porque ele não estava confiando em suas forças, mas na força de Deus. A batalha, como eu falei, vão continuar acontecendo. A forma como vamos batalhar, cada uma delas, é que vai determinar a nossa vitória ou não. Deus sempre nos prepara para as batalhas. Podemos ver isso com Davi, que ele, como eu falei lá no texto também, ele não chegou ali diante de Golias sem antes ser preparado. Deus preparou ele enfrentou o urso, enfrentou o leão. Vocês podem ir lá, não vou ficar citando essa história toda, mas vocês conhecem, quem não conhece pode ir lá se aprofundar mais. Ele nunca dependeu de si ou de outro, ele sempre usou o que Deus tinha dado a ele. Ele sempre foi totalmente dependente de Deus. Ele sempre foi totalmente, nunca foi por si, ele sempre foi por nome de Deus. O que Deus determinava, ele fazia, porque ele sabia que se ele se desviasse daquilo, ele não ia vencer batalha alguma. O problema é que muitas vezes, amado, como eu falei no início, nós queremos guerrear todas as guerras, nós queremos usar as armas de outros. Usar arma que nós não sabemos manusear, vai fazer que o nosso treinamento seja jogado por terra. Os irmãos podem ver ali o exemplo de Davi, ele tenta usar a armadura de Saul e ele não consegue se mexer. Se ele desobedece e tenta ir com aquela armadura, ele seria morto, porque ele estaria dependendo de armadura e não totalmente dependente de Deus, estaria desobedecendo. Então, amado, isso é muito importante, porque muitas vezes nós ouvimos, aquele irmão passou assim, aquele ali faz assim, olha, porque aquele, vou lá procurar aquela pessoa, porque aquela pessoa ela fala, aí quando Deus fez. Querido, a arma é sua, cada um tem que guerrear a sua guerra no seu momento. Use as armas que Deus colocou em sua mão, porque ela basta. Amado, eu posso pegar aqui uma bomba atômica. Tá? Sempre um exemplo meio esquisito, uma bomba atômica. E você lá do outro lado, uma pessoa lá do outro lado, simplesmente com um sniper com um fuzil. Se a arma que eu tenho na mão não foi a que Deus preparou, olha que minha arma é muito maior. Poder de devastação total. Mas não é que Deus quis. E quando eu for guerrear, olha o estrago que vai causar no entorno. Então, o ato teu de querer guerrear de forma errada, nós temos que entender que isso pode criar também consequências. Nós possamos derrotar, mas também pode devastar pessoas que estavam ali, tendo certeza, não, olha, esse é um homem de fé, esse é uma mulher de fé, eu creio que ele vai batalhar e Deus já vai sair vitorioso e você vai lá e sai derrotado. Olha só o que você vai estar passando por essa pessoa, e essa pessoa, ela poderia estar esperando isso. Isso poderia ser um gatilho para que ela chegasse à presença de Deus. Entendeu, querido? Que tudo tem um propósito.
vidas foram transformadas através daquele ato de Davi. Davi, ele não se tornou líder quando ele se tornou rei. Não, ali ele já começou a se tornar o líder, que as pessoas começaram a olhar para ele diferente naquele momento. Entendeu? Como a forma que você batalha, tudo se transforma. Não para que você seja glorificado, não. Nem Davi. É para a honra e glória de Deus sempre. Tudo é por ele. Guerreamos usando a arma que Deus tem nos dado e no tempo certo. Ou iremos, guerrearemos, né, como eu falei, usando as armas de Deus tem nos dado no tempo certo, ou iremos usar armas emprestadas e guerrear fora do tempo. Nós temos que lembrar que a escolha é nossa. Isso determinará a nossa vitória ou nossa derrota. Mas o povo, enquanto no deserto, ele, em determinado momento, quando não perguntar se era para guerrear ou não, ele foi massacrado. Então, uma guerra que Deus, sem Deus, porque Deus não terminou que eles entrassem. Então, não entre em guerra que não é um momento de guerrear. Se Deus, você pode estar passando, eu sei que é difícil, podemos estar passando dificuldades, apanhando, mas enquanto Deus falar, fique quieto, nós temos que ficar quieto. Nós temos que ficar parados. Quando Deus mandar, anda, cabe a nós escolhermos obedecer ou sacrificar. Cabe a nós essa escolha de nós vamos estar obedecendo ou sacrificando. A escolha é nossa. Isso vai ter que determinar a nossa vitória ou nossa derrota. Então, amado, eu quero estar aqui terminando, falando com os irmãos que, como eu falei, lutas vão vir, batalhas vão vir. Agora, nós temos que lutar as batalhas certas quando Deus determinar. As outras ficarão para depois. Como eu falei lá, os outros, Davi chama 5 gigantes, os outros 4, o que aconteceu? Davi precisou meter a mão na espada? Precisou usar as pedras? Deus preparou outro para que fosse lá guerrear por ele. Então, amado, no tempo certo, a sua vitória virá. No tempo certo, a minha vitória virá. Mas para que essa vitória? Esse que nós temos que ter, tudo é para a honra e glória do Senhor. Não é para que você saia vitorioso. Não é para que eu saia vitorioso. É para que o nome do Senhor seja louvado e exaltado nas nossas vidas. Tudo, mais uma vez eu falo, tudo é por Ele, para Ele. Para o Senhor são todas as coisas, até as nossas vitórias. Nada. Eu estava vendo esses dias um vídeo, amados, de um garoto que o filho dele que o pai dele é bilionário, americano. Alguns já devem ter visto isso aí. E ele trabalhando de servente numa obra. Estavam fazendo uma reforma, construindo uma coisa, e ele foi trabalhar como auxiliar. Quem trabalha em obra sabe disso. Ele foi trabalhar, ele carregando tudo, restos, materiais, tudo. E ele não precisava disso, o pai dele é bilionário. O carro dele era um carro de 15 anos de uso já. Por quê? O pai dele falou que ele precisava ser forjado. O pai dele estava forjando, trabalhando nele, para que quando ele chegasse no momento certo da vitória, ele soubesse dar valor e não jogasse tudo aquilo que ele conquistou fora. Deus poderia muito bem nos dar tudo, querido. Mas será que nós estamos preparados para receber essa vitória? Deus, eu vi uma outra frase também que é do louvor aí, vai entender que nós estamos assistindo um vídeo lá, ele fala, dá um exemplo que eu achei perfeito. Ele fala que ele tem 3 filhas. Essa pessoa, ele tem 3 filhos. Ele fala que ele tem um carro. O carro é dos filhos. A filha dele fez 10 meses, se não me engano.
Eu não lembro, mas que fosse. O carro é dela? É dela. Mas ela pode dirigir, queridos? A pergunta que ele faz. Não pode. Nós somos herdeiros, o herdeiro com Cristo, de tudo. Nós somos filhos do rei. Se ele é dono do ouro e da prata, de tudo que existe, nós também somos. Só que ele só vai nos dar, nos permitir usufruir de tudo, quando nós estivermos preparados. E para isso nós temos que passar por esse processo. Que Deus abençoe vocês. Espero que Deus tenha falado com os irmãos assim como falou comigo. Fique na paz. Deus abençoe a todos.